Na igreja evangélica não tem altar. Calma, eu vou te explicar. Em hebraico, a palavra altar significa lugar de matança. Em grego, significa lugar de sacrifício. Em latim, vem de altare, de altos, que significa plataforma elevada. Por isso, um altar é um lugar elevado ou pedra consagrada, que servia para a celebração de ritos religiosos, onde se matava animais ou até pessoas, com o objetivo de agradar uma divindade. Biblicamente falando, o primeiro sacrifício aconteceu no Éden, quando Adão e Eva pecaram e descobriram que estavam nus. Deus foi quem realizou o primeiro sacrifício com o objetivo de cobrir a nudez de Adão e Eva. Desde então, o sacrifício era realizado como uma forma de cobrir o pecado e agradar a Deus. O primeiro altar hebraico que encontramos na história bíblica foi construído por Noé, depois que ele saiu da arca, conforme Gênesis 8:20. A Bíblia nos mostra que os primeiros homens fizeram sacrifícios de animais e oferecimentos de frutos a Deus Criador sobre altares. É o caso, por exemplo, de Caim e Abel. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué também construíram altares, e a maioria deles tinham objetivos de sacrifício. Posteriormente, com a edificação do tabernáculo, os altares eram construídos principalmente com o objetivo de queimar incenso e oferecer sacrifícios. Com o passar do tempo, como vemos no livro de Levítico, o povo de Israel oferecia cordeiros e outros animais como sacrifícios a Deus, como forma de cobrir seus pecados. Mas talvez você esteja se perguntando, mas se é bíblico, por que na igreja evangélica não tem altar? Calma, tudo bem, vamos lá. Um dos pontos mais importantes de divergência entre cristãos católicos e cristãos evangélicos é exatamente a forma que entendem a ceia do Senhor e o sacrifício de Jesus Cristo. Os católicos creem na transubstanciação. O pão deixa de ser pão e vira o corpo de Cristo, e o vinho deixa de ser vinho e vira o sangue de Cristo. Ou seja, para os católicos, no momento da ceia ou Eucaristia, Cristo está presente fisicamente, e entendem que neste momento Cristo está sendo novamente sacrificado. Os evangélicos creem na presença espiritual de Jesus Cristo e que o pão continua sendo pão, mas simboliza o corpo de Cristo, e o vinho continua sendo vinho, mas simboliza o sangue de Jesus Cristo. Para os evangélicos, o momento da ceia é um memorial, é a efetivação da comunhão com Jesus Cristo e um momento de fortalecimento espiritual. Mas a pergunta continua: por que na igreja evangélica não tem altar? Como eu já expliquei, o termo se adequa muito mais aos católicos do que aos evangélicos. Pois para os primeiros o altar é importante, porque a Eucaristia ou ceia é um momento de sacrifício, e o lugar de sacrifício é no altar. Os evangélicos creem em um único e suficiente sacrifício realizado na cruz do Calvário. E por isso, o altar não é mais necessário, porque Jesus Cristo já se sacrificou de uma forma definitiva. Por isso, na igreja evangélica não existe altar, porque não há mais necessidade de sacrifícios, pois Cristo já pagou todo o preço por cada um de nós. E aí, você agora entendeu por que na igreja evangélica não tem altar? Espero que você tenha entendido. Um grande abraço para você!